Olá, meus amores, sou Raquel Luz e aqui eu tô fazendo uma reflexão de como é começar a viver os 50 a mais. E hoje eu vou começar com vocês falando o, o que eu aprendi até aqui sobre 50 anos. Eu aprendi muitas coisas. E eu comecei a aprender, como eu já falei para vocês, desde os 45 anos. Eu comecei a aprender. Eu comecei a aprender muitas coisas, porque com 50 anos, você passa uma transição onde você fica, às vezes, sem saber. Coisas fazem muito sentido, outras não fazem, e você fica sem saber. Porque aos 50 anos, você não é mais nova, você não é mais jovem e nem é idosa. Então você fica naquele impasse aonde você tem que buscar muita sabedoria de Deus para você prosseguir os seus 50 anos. Porque fácil não é, mas também não é difícil. E como eu falo, é para poucos a honra de completar 50 anos, a honra de viver 50 a mais, é para poucos, né? Eu sou divorciada e tenho 2 filhos e um neto. E eu estou vivendo a minha solitude. Eu não considero solidão, eu considero solitude. E meus filhos têm a vida deles. E eu procuro ao máximo deixar os meus filhos viverem sem dar nenhuma preocupação para eles. Eu procuro ao máximo fazer minhas coisas, ter autonomia em tudo que eu faço. Porque eu não quero ser aquela mãe que seja uma cruz para os seus filhos. Para o seu filho, eu não quero. Eu quero viver a minha vida com autonomia para fazer, para ter comunhão com Deus e que Deus me ajude a fazer tudo que eu quero, tudo que eu desejo. Então, nesses 50 anos, me ensinou muita coisa. Eu frequento uma igreja e não posso dizer, no hoje, eu não posso me rotular a igreja nenhuma, porque eu hoje tenho consciência que a minha igreja é Deus, é a minha comunhão com Deus. Porque eu gosto muito de questionar, eu gosto muito de refletir e questionar. E eu comecei a questionar muitas coisas na igreja que eu frequento, ainda frequento, mas eu comecei a questionar muitas coisas, tipo, a exigência de não usar batom, de não usar maquiagem, de não usar acessórios, a exigência de não usar. E você tem que respeitar, porque é uma doutrina, né? Tem uma doutrina e você tem que respeitar. A exigência de não usar. Só que eu comecei a me questionar, a entrar em comunhão com Deus sobre o que é mais valioso, o que como é que se diz, o que é pior, vamos falar assim. É eu deixar de usar, eu usar o batom, um acessório, ou eu não perdoar um irmão, ou eu não ter a caridade, ou eu não saber viver no meio, onde a pessoa ela tem o jeito dela, tem a comunhão dela com Deus, o que é pior. Para mim, e aos 50 anos, eu tenho muita consciência disso, que o pior de todas as formas é você não perdoar. Você não ter o perdão no coração é a pior forma, é a forma mais nítida de você falar para Deus que você não é capaz de ter aquela caridade, como Deus relata na Bíblia.
Você pode ter todos os dons, mas não tem o dom da caridade, você não tem nenhuma. Você não vai ter comunhão com Deus. Você não vai para o céu sem o dom da caridade. E quando eu digo perdão, não é a pessoa dizer ou agir de uma forma que você acha que a pessoa tem um dom do perdão. Não. Tem muitas pessoas que agem só de uma forma, mas o dom do perdão não está no coração. E Deus sonda os corações. Ele sonda os corações. Então, quando Deus me revela algo assim, é surpreendente, porque aos 50 anos que ele me revelou foi isso. E com isso, eu não me rotulo em nenhuma religião, né? E religiosidade é o que afasta as pessoas, é o que mata uma pessoa, é a religiosidade. Mas a comunhão com Deus, ela lhe ensina muita coisa, muita coisa. Eu, desde nova, eu tenho muita comunhão com Deus. Deus fala comigo de todas as formas, de todas as formas, em visões, revelações, de todas as formas. Merecedora, não me acho merecedora, mas ele sonda o meu coração, assim como ele sonda o seu. Então, vamos refletir sobre isso. Eu vim aqui só para mostrar para você como é que Deus trabalha, como é o agir de Deus na vida da gente. Porque Deus é aquele que tudo pode e aquilo que tudo dever. Não pense que você falando ou agindo de uma forma, Deus não vai sondar o coração. Porque o coração só Deus conhece. O coração só Deus anda. Então, seu coração vai falar mais do que suas ações. O seu coração, o seu perdão vai falar mais do que uma maquiagem. Vai falar mais do que um acessório. Um dia eu perguntei para Deus por que o fato que as pessoas falam, e é verdade, que o coração só Deus sonda, que as pessoas falam que servo de Deus, quem é de Deus não pode andar com roupa curta, com roupa isso, com roupa aquilo. Uma coisa eu falo para vocês. Um dia eu perguntei para Deus isso, eu questionei para Deus isso. E só o que ele me falou, que eu entendi. Você entenda da forma que você quiser. Um dia eu perguntei para ele e ele falou: você acha que um pai e uma mãe vai desejar que o seu filho, que a sua filha, ande com a meretriz, com uma mulher da vida? Foi exatamente isso que ele tocou no meu coração. E eu entendi. Sobre o vestir, né, a vestimenta, não tem coisa mais elegante do que uma mulher bem vestida. Eu amo saia comprida, vestido comprido. Não tem coisa mais elegante. A mulher bem vestida. Porque o homem, por natureza, ele só deseja a carne. É a natureza do homem. O homem nasceu para caçar. Ele é o caçador. É a natureza dele. Então, quando você se despir, quando você se mostra muito, ele não tem muito ao que caçar. E é muito elegante a mulher bem vestida, a mulher bem adornada. É muito elegante. Então, não é só questão de, eu sou evangélica, eu não sou, eu vou pro céu, eu não vou. Não é só questão disso. É questão do seu respeito. E o Espírito Santo habita em nós. Não devemos fazer morada em sujeiras, em coisas sujas, que você sabe como é. As práticas de coisas sujas, de coisas que desagradam a Deus. Não é preciso você falar com o pastor, não é preciso você falar com o servo de Deus mais experiente que você, para você ver o que entristece a Deus. Não é preciso.
Se você entrar pelo menos um minuto em comunhão com Deus, você vai ver nitidamente o que entristece a Ele. Então faça isso e você vai ver que tudo vai mudar. Eu agradeço a vocês por estar aqui. Beijos, Raquel Luiz.